Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. Na semana passada eu gravei duas leituras, uma que foi na segunda e outra da sexta da conjunção, na verdade, Stellium, né? Foram 7 planetas aí em Áries, né? 7 aspectos em Áries. E queria ter gravado ontem, que foi na sexta-feira. Um dia super intenso, eu acordei assim com uma energia muito grande. Me contem aí nos comentários como foi pra vocês. É, e depois eu acabei o dia assim um pouco exausta e fui dormir super cedo. Fiz muitas coisas, né? Fui dormir super cedo. E aí acabou que eu não gravei. Estou gravando hoje, sábado, dia 18. E tô aqui com o meu café. Nossa, minha caneca tá com um machucadinho. É uma caneca nova. Eu adoro canecas, gente. Tô aqui com o meu café. Hoje vai ser um bate-papo, porque entre uma leitura e a outra, a ideia era enviar uma leitura na quarta-feira, falando sobre conexões, tá? A leitura ficou meio esquisita, eu precisei parar o vídeo que a pipoca tava fazendo muito barulho. E aí, para editar, para juntar o vídeo ficou lá, eu acabei não mandando. Eu nem vi ele de novo, eu entendi que não era para subir o vídeo e não era nem para ver de novo, coisas aí que estavam sendo finalizadas e limpas, tá? Eu vi só o começo antes de excluir, que eu falava sobre uma dificuldade aí envolvendo as conexões, mas agora eu entendo, gente, que assim, existem forças contrárias? Existem. Elas intensificam quando a coisa tá muito próxima de dar certo? Sim. Porém, é um novo mundo, tá, gente? É um novo mundo. Eu tava vendo que esse aspecto aí, esse estélio em Ares, ele aconteceu a última vez há 20 mil anos, entendeu? Então, assim, história da humanidade, a gente tem o quê? 10? Então, não dá nem para saber quais serão os desdobramentos disso, tá? Não dá nem para saber. É, eu usei o Psyche. Eu já entendi que eu preciso comprar o Psyche Heart, que é o meio que continuação do Psyche. Isso, inclusive, foi falado em uma leitura para mim, sim, porque quem faz leitura também tem alguém para atender. E porque é um novo tempo, tá? É um novo tempo. E aí, conexões, né, pessoal? Eu chamo de conexões porque sim, tá? Porque sim. É, eu vivi vários tipos de conexão, tá? Vários tipos de conexão. Conexões kármicas, alma gêmea, várias, tá? Várias. Almas afins, que não é uma gêmea, mas que passou por várias vidas junto, e até chegar na chama gêmea, tá? E depois disso também conheci almas gêmeas, né? Uma alma gêmea, e mas é um ponto também de virada, né? Eu acho que como esse aspecto astrológico em Áries, quando a gente conhece a chama, é um ponto ali de que a vida não vai mais ser a mesma, tá? E não há por onde escapar. Essa semana eu postei um vídeo é, falando, né, do Stellium e de como as pessoas às vezes têm medo desses acontecimentos astrológicos. Inclusive pessoas no meio, né, astrólogos aí falando besteira. Como que eu vejo, né, pessoal? Quando você tem uma resistência, quando você não tá no fluxo, é claro que quando vem
A torre você vai sentir. Agora, se você já tá no fluxo, você vai passar por essa torre como quem surfa uma onda, né? A onda você não encara de frente, a onda você flui junto, né? Não tem como. Ah, eu vou estancar o pé aqui no chão e vou ficar aqui. A onda vai te derrubar, entendeu? E com esses aspectos é a mesma coisa. E quando a gente conhece a chama gêmea, é a mesma coisa, entendeu? E aí, pra mim, foi um... Tô tomando meu café, gente. E aí, pra mim, foi um grande processo até de chegar no ponto de conseguir dizer é minha chama gêmea, até chegar no ponto de entender que a vida não seria mais igual, que os relacionamentos não seriam mais, no meu caso, não seriam mais possíveis com outras pessoas, e foi todo um processo, tá? E não é um processo fácil, porque eu sempre fui do entendimento que, e acho que esse entendimento é válido, que se um relacionamento ele não tá legal, ele deve ser finalizado. Só que finalizado pra mim, por mais que tivesse aquele período, né, de recuperação, vamos colocar assim, uma hora passa. E quando as coisas desandaram com a chama, eu entrei nessa vibe, ok, vou sofrer, vou passar por esse período e vou sair dele renovada e pronta para outro relacionamento, para outra história. A parte da renovação, ela aconteceu? Aconteceu. A parte da recuperação, ela aconteceu? Aconteceu. Mas quando foi chegar a parte de me envolver com outras pessoas, eu percebi, eu falei, tem coisas diferentes aqui. Eu simplesmente não consegui, né? Assim, consegui, mas não, tá? Não. Isso é uma regra para todas as histórias? Não, isso não é uma regra para todas as histórias. Ah, mas eu também estou numa chama gêmea. Sim, mas são outras pessoas com outras histórias, outras bagagens, outras vivências, outros combinados, tá? E mesmo os combinados, pessoal, eu vejo esse momento como um grande reinício e um fechamento, assim mesmo, tá? Mesmo. Eu, quando fiz o curso de constelação, a minha professora, ela sempre falava, né, do momento histórico e do surgimento da ferramenta, né, pelo Bert Hellinger. E do quanto isso era curioso, né? Nesse exato momento da história da humanidade, descobre-se que o campo ele sempre existiu, mas descobre-se esse campo e como trabalhar com a ferramenta que é a constelação, esse campo. E ele é muito numa linha de reparação, de restauração, de inclusão, né? Enfim, se você não conhece, eu recomendo que você conheça. Mas eu vejo até nos atendimentos isso a partir desse stellium, não de uma hora para outra, mas isso passa também por uma modificação, tá? Do tipo, ó, você já fez 200 constelações, que é o meu caso, talvez mais, não tenho ideia. Acabou de ficar olhando coisa kármica, de ficar, sabe? Tem coisa para olhar ainda? Olha, ok, mas num outro lugar a partir de agora, tá? Ah, mas então vai acabar a constelação, tarô, terapias holísticas? Não, não vai. Até porque é isso, você já tá num processo e passa por esse restart que foi o dia 17, que foi o dia de ontem, ok, né? A ferramenta ela vai continuar para te dar ali um suporte na vida, porque a vida continua acontecendo. Porém, talvez ainda seja um suporte maior para quem não tá nesse processo, tá? Então, vai continuar existindo, vai continuar tendo, até porque, né, a pessoa vai passar por essa torre, vai levar uma rasteira da onda, vai ficar ali, né, meio que afogado, meio que sem saber o que fazer, e vai ter muita gente procurando, tá?
Vai ter gente que vai continuar brigando até de fato, né, passar por essa vida, fazer a passagem. E vai ter gente que vai falar, nossa, meu Deus do céu, preciso de ajuda, tá? Então talvez seja um momento até um pouco para quem atende, um pouco caótico nesse sentido de dar esse suporte para essas pessoas que vão desestabilizar, tá? Mas vamos lá. Aqui é um canal, né? Estamos hoje com 135, estamos em 135. Né? Não conheço todas as pessoas, não atendi todas as pessoas que estão aqui no canal, mas considero, né? É o meu canal, considero, tá? Tenho um carinho muito grande, principalmente quando vocês deixam os comentários, as curtidas, tá? A cada novo inscrito, inscrita, eu celebro. E saibam que vocês são muito importantes, tá? E esqueci o que eu ia falar. E é isso, gente, tá? Se você quer um atendimento, manda lá pelo Instagram, tá? Se você já tem o contato do WhatsApp, já passou por atendimento, pode mandar direto no WhatsApp. Pior que eu apaguei a leitura, agora deu curiosidade de ver, que eu acho que saiu a sacerdotisa, tá? É uma mensagem aqui para as chamas, tá, pessoal? Ah, eu não sei, eu não tenho, eu não... Bom, se você não minimamente acredita em conexões, eu acho que você tá no lugar errado. Com todo o respeito do mundo. Tá? E aí você pode buscar outros milhares de milhões de canais que existem. E tarólogos que existem, tá? A morte dando um oi. A morte deu um oi, mas ó, é o as de ouros, tá? Gente, olha a minha garganta, não tava assim. Pelo amor de Deus. Eu acho que saíram cartas parecidas, tá, gente? Ou foi no último atendimento que eu fiz. Acho que foi no último atendimento que eu fiz, tá? Nossa, e aí assim, o pessoal, né, tinha uma galera, nossa, foram essas 3? Não, 3 é muito, 3 eu não vou aceitar, não. Só preciso de mais 2. Tinha uma postagem, nossa, imagina quem tá nascendo hoje, né, no caso ontem. E aí os comentários, né, e nossa, né, tem tantos comentários até engraçados, legais, mas tem uma galera, ai, Deus que me livre, ai, não sei o que lá. Outra uma galera, nossa, devia ter engravidado. Enfim, né, gente? São as crianças aí da nova era, né? As crianças da nova era. Me lembra muito a leitura do... Foi a leitura do Stellium que saiu os filhos todos? Filha de copas, filho de copas e filha de ouros. Tá? É a criançada, tá, pessoal? É a criançada que vem aí a partir de agora. Eu acho que nas últimas gerações a gente já vem tendo ali, né, algumas pessoas que são diferentes, mas a gente ainda tem aí um número considerável de pessoas que a gente pode pensar que não estão despertas. Em alguns lugares, né, eles chamam, na Masofia eles chamam os bots, né, as pessoas que estão ali só programadas para perpetuar a Matrix, né, e para atrapalhar a vida.
Mas assim, a gente vem dessa leva, assim, de nascimentos, de pessoas, de crianças diferentes, tá? Nossa, eu tive um sonho essa noite bem significativo, não vou contar aqui não. Bom, vamos lá, tá? E a gente abre com a Imperatriz, que é a fertilidade, tá, pessoal? Então, assim, esse momento também, ele tá muito conectado com o propósito, tá? Com o propósito. Ah, meu propósito não é trazer essas crianças para o mundo. Então, você vai descobrir o seu propósito e você vai efetivar o seu propósito, tá? Ah, meu propósito é abrir um bar. Gente, aí começa numa outra polêmica, né? Não é porque você é uma pessoa espiritualizada que você tem que ir viver no retiro na montanha, tá? Não. Então, se o seu... Não vou usar esse exemplo, tá? Se o seu propósito é abrir um bar, você vai abrir um bar que vai ser um lugar de encontro de pessoas, que vai ser um lugar de uma vibração importante para aquelas pessoas e para aquela região, enfim, tá? Que as pessoas às vezes elas confundem um pouco, elas acham que a espiritualidade é isso, é ir lá pro meio da montanha e ficar lá. Em alguns momentos isso é importante? Sim, em muitos momentos isso é importante, tá? Mas o grande lance é você manter o seu coração onde quer que você esteja. E aí você vai poder sim curtir tudo que você quiser curtir dessa vida, tá? Ai, porque balada, ai, porque carnaval, ai, porque show, ai, porque isso, porque aquilo é baixa vibração, é piriri, pororó, poruru. Não, gente, esquece isso, tá? A vibração, ela é aqui, tá? Ela é aqui. Bom, esse é um momento também de manter a paciência e o planejamento 7 de ouros, tá? Porque apesar de ser aqui, né, um portal, é uma virada, não é milagre, tá? Não é milagre. Envolve paciência e planejamento, que é o que eu falei. Existem pessoas que estão aí no caminho, tá? E mesmo para quem está no caminho, ninguém aqui nessa existência vai chegar no 100%, então vai ter, né? Você tá lá surfando na onda, mais um pouquinho de água salgada você vai engolir, tá? Então é manter essa paciência, tá? Manter essa paciência. Principalmente porque as situações que a gente vive, ou mesmo que a gente já viveu em outras vidas, elas deixam uma marca, tá? Então, assim, é um momento de zerar contratos kármicos? Sim, é um momento de zerar contratos kármicos e sistêmicos, tá? Porém, isso molda essa existência, isso molda o seu corpo, isso molda quem você é, tá? Não tem como. Então é muito, eu vejo agora aqui nesse 3 de espadas, muito que um movimento de honra que é feito na constelação, que é, né, até de abaixar um pouco assim a cabeça e de honrar não só os seus ancestrais, não só o seu sistema familiar, mas a si mesma mesmo, as coisas pelas quais você passou, os problemas, as dificuldades, as tristezas, os traumas, tá? As dores. Né? Aqui é um coração costurado. Nossa, eu vejo de uma forma totalmente diferente essa carta hoje. Né? Tá costurado e tá costurado aqui na região do ventre.
né? Então, inclusive quem sofreu perdas de filhos, isso é uma cicatriz que fica, mas bom, tá cicatrizado. E nessa carta mas ela tem o As de Espadas no coração, né? Desculpa, gente. E honrar também o quanto que esses processos, eles te levaram à sabedoria, a desenvolver a intuição, né? Aqui ela tem um As de Espadas no coração, a verdade, que se transforma em esse símbolo egípcio que eu nunca lembro o nome, que é o símbolo da fertilidade, inclusive ele está relacionado ao formato do útero, tá? Então tem aqui um novo entendimento e uma integração do que é divino e do que é físico, do que é material, sexual, né? Que não é o chakra 1, mas é o chakra sacral, que também tá nessa base, né? Nessa parte mais matéria, mais física, mais sexual mesmo, tá? É um processo aqui, tá? Pessoal, é um processo. E assim, é um processo, né? A partir de agora, que as pessoas não vão mais conseguir sustentar máscaras, tá? E aí pode ser muito doloroso para quem ainda não passou por esse tipo de situação. Eu passei por esse tipo de situação depois de conhecer a minha chama, de ver as máscaras caindo, tá? E é um processo doloroso, porque você às vezes gosta muito de um amigo, você às vezes gosta muito de um familiar, você tem um amor, você tem um respeito, uma admiração, e você percebe que não era aquilo. Então é um processo também de luto muito grande, tá? E que exige bastante força, tá? Bastante força. E agora isso acontece, independente de se você tem uma chama gêmea ou não, independente se você conheceu ou não, não vai ter como, tá? As pessoas sustentarem máscaras. O que vai começar a acontecer, isso já vem acontecendo, é o que na política a gente chama de pós-verdade, né? A pessoa vê, a pessoa sabe que é uma fake news, a pessoa sabe que é uma mentira, e ela escolhe acreditar naquilo, e ela realmente, né, afirma aquilo. Você pode provar, você pode usar de diversas ferramentas para dizer, olha, tá aqui, não é verdade, mas a pessoa escolhe acreditar naquilo, porque é mais fácil, tá? Porém, você que tá nesse processo, você vai olhar para essa pessoa e falar, é isso, tá? É isso. Que é um momento de nascimento, tá? Nascimento. Esse diabo aqui, hein? Essa tentação, essa dúvida. Essa dúvida pode surgir para você que acha que é milagre, tá? Mas não é. É uma construção. É o início de uma construção, tá? Antes de você ter uma casa pronta, você tem todo um processo. Você tem uma escolha de um terreno, você tem uma compra, você tem um preparo, você tem um projeto, você tem várias etapas. Então, assim, é só o comecinho, tá? É só o comecinho. Não acho que as coisas vão ser tão demoradas, até porque, né? É uma energia muito grande, mas é um processo, e é um processo de aliança e parceria, é um processo muito vitorioso,
pessoalmente e coletivamente, tá? E é isso que precisa começar estruturado, tá? Precisa começar estruturado. 4 é a estrutura, abril é o mês 4, né? É um processo estruturado. Aqui muitas liberações, né, nesse processo de limpeza kármica, inclusive relacionada aos horrores que a humanidade fez, né, em relação a escravizar povos inteiros, né, dizimar povos inteiros. Tem coisas aqui de escravidão, de guerra que são finalizados. Eu vejo muito aqui a carta do mundo, mas eu vejo a roda da fortuna, tá? Bom, gente, que leitura grande. Que leitura grande. Eu nem falei do fundo, tá? Nem falei do fundo. Nisso tudo eu falei, né, no começo, que eu dormi ontem e pode ser muito importante, tá, gente? Eu bebi muita água ontem, quando eu vi que tava com muita energia, aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu vou explodir. Comecei a beber água porque já tá frio, eu sinto frio na piscina, não dá pra ir pra piscina, eu tenho frio. Até tava um solzinho, mas não ia rolar. Aí é água, água, água e banho. Porque realmente, assim, uma energia, né? Áries é isso. E assim, é muito uma escolha de onde a gente olha, né? Os signos, os planetas, todos os aspectos astrológicos, eles têm um lado sombra e um lado luz. Para onde que você vai olhar? Precisa olhar para a sombra? Sim, precisa. Até para você poder olhar para a luz. Mas onde você escolhe se conectar é uma escolha, tá? É uma escolha. Tem um rapaz que eu sigo, eu não sei direito o que ele é, ele trabalha com lei da atração e tal, não sei o quê. Tem algumas coisas que eu acho interessante que ele coloca, então eu sigo. Mas ele mora lá no Mato Grosso, sei lá onde, no meio do nada, assim, é um lugar lindíssimo e ele faz as postagens, né? Andando de moto, esse lugar lindo, paradisíaco, e arara, e céu azul, e rio, enfim. E aí ele fala um tanto assim, né, sobre a Matrix e tal. Mas assim, gente, eu aqui em São Paulo, eu fui fazer um exame médico, eu tava no 9º andar na Avenida Paulista. Quando eu olho pra janela, uma borboleta amarela, sabe? De fundo, o mural Palestina Livre. Então, assim, é muito o que você vai olhar, né? Onde você vai se ligar. Era uma sala com, sei lá, mais de 100 pessoas ali esperando. Um negócio meio caótico, barulho de obra ali na rua, né? Aquela coisa toda, o horário que eu tava super apertada em relação ao horário, ia ter que chegar atrasada, mandando mensagem, tal, avisando. E de repente eu olho pra janela e tem uma borboleta amarela, sabe? Então, pode ter passado despercebido para todas aquelas pessoas, mas para mim não passou. Normalmente eu fotografo, mas eu fiquei me impactou tão fortemente que nem fotografar não fotografei, mas voltando, né, que eu falei aqui sobre o exemplo do bar, sobre o exemplo de balada, carnaval e afins. Não importa onde você tá, importa quem você é. E muitas vezes, pra gente que tá na luz, o propósito é justamente estar em lugares improváveis e levar isso, e espalhar isso, tá? Mas, para muitas pessoas aqui, o propósito é realmente ser portal para essas crianças que vêm chegando, certo? Um grande beijo
pra todos, todas. Vou finalizar com 30 minutos. Olha só que maravilha, gente. Não deixa de curtir, compartilhar. Um beijo.